Olá! Salve, salve, aterrorizados! Vamos continuar agora com a leitura do livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, de Edward Spohr e da editora Verus. Mas antes, só peço para vocês deixarem um like aí e compartilhar para todas as pessoas que gostam de uma boa leitura, mas não tem tempo, né, de estar lendo, tá bom? Vamos lá? Prosseguindo agora com o Castelo da Luz. Quarto céu, 12.000 anos atrás. As guerras etéreas. No princípio, havia o céu e a terra, as duas grandes dimensões de um universo bem jovem. Há muito tempo, antes da queda de Lúcifer, o inferno não existia. Só a Giena, o purgatório das almas, uma das 7 camadas celestes destinadas a abrigar o espírito dos pecadores. Esse lugar não era muito diferente do Seol, para onde o arcanjo sombrio e seus seguidores foram lançados após o fracasso na guerra. Na Giena, a estrela da manhã governou até que fosse expulsa pelo arcanjo Miguel. Naqueles dias antigos, anteriores mesmos à conjuração, os anjos eram numerosos e fortes, e alguns por demais violentos. Antes do dilúvio, a civilização humana na Terra era dominada por 2 nações rivais: Enoque, a bela gigante, e Atlântida, a pérola do mar. Mas apesar da majestade das grandes potências e de seus heróis inesquecíveis, sua influência não chegava a todos os rincões do planeta. Porções significativas continuavam independentes e dezenas de milhares de tribos e clãs habitavam o mundo. Muitas aldeias não reconheciam a existência de um único Deus e veneravam as suas próprias divindades locais. Estas divindades nada mais eram do que os espíritos de grandes heróis que, adorados após a morte, se tornaram entidades poderosas, crescendo com a energia das preces de seus dedicados fiéis. A fim de permanecer em contato com seu séquito de adoradores, essas entidades preferiram não seguir para o paraíso, mas ficar na camada mais profunda do mundo espiritual, o chamado plano etéreo. Daí se chamam de espíritos etéreos. Com o tempo, os espíritos etéreos, personificados sob a forma de divindades tribais, foram ampliando sua influência à medida que seus cultistas se multiplicavam. Esse poder paralelo na esfera mística ameaçava a autoridade dos celestiais, que assistiam aos poucos à decadência de seu domínio sobrenatural sobre os seres humanos. Diante da situação, os arcanjos determinaram que os espíritos etéreos deveriam ser confrontados e destruídos. Iniciaram-se então as guerras etéreas, uma série de campanhas militares conduzidas do plano etéreo, cujo objetivo era aniquilar toda
e qualquer entidade deificada. As guerras etéreas duraram cerca de 2.000 anos, entre 12.000 e 10.000 antes de Cristo. Em algumas regiões, especialmente no Oriente, as legiões celestes foram destronadas, mas em outras partes saíram vitoriosas. Ao fim das guerras etéreas, os arcanjos retomaram a política dos grandes massacres, enviando pelotões de anjos à Terra para assassinar os seres humanos. A justificativa era muito simples. Segundo Miguel, que dizia falar em nome de Deus Yahvé, havia se envergonhado de sua criação. Tão perversos haviam se tornado os homens. A civilização humana não parava de guerrear, clã contra clã, tribo contra tribo, aldeia contra aldeia, pelo ódio natural que carregava no coração. Os mortais deveriam ser descartados. Muitos anjos bons não concordavam com os morticínios, mas como questionar uma entidade que era a própria voz do Criador? E além disso, os arcanjos eram insuperáveis em inteligência e vigor. Os poucos que enxergavam a verdade sabiam que Miguel tinha inveja e ciúmes da humanidade, por Deus ter dado a ela o mundo, a alma e o livre-arbítrio. O príncipe dos anjos desejava em seu íntimo acabar com todos os homens, roubar-lhes a terra e assumir o trono do Deus adormecido, pelo menos até seu despertar. Mas ele não era o único. O ambicioso Lúcifer tinha igual motivação, e foi aí então que se tornaram rivais. No entanto, a cada ano que se passava, à medida que a civilização florescia, engrossava o tecido da realidade. Assim, tornava-se cada vez mais difícil para os celestes agirem na esfera material. E então Miguel, indomável, arquitetou o cataclismo, que, segundo ele, liquidaria de vez os bonecos de barro. Para seu desagrado, o príncipe descobriria a verdadeira resistência da espécie terrena. Chuva de sangue. No quarto céu, isolada no coração do oceano celeste, havia uma montanha delgada que se alargava no topo, imitando a forma de um cogumelo. Em seu cume ficava o Castelo da Luz, o principal núcleo de atividade dos guerreiros alados no paraíso. A fortaleza fora projetada para suportar 1000 legiões, prontas para defender o céu contra qualquer invasão. O líder do castelo era o arrogante Balberite, o príncipe da casta dos querubins, temido por todos os soldados. Envergava uma armadura sagrada chamada Couraça da Honra,
dada a ele pelo arcanjo Uziel, patrono da Ordem dos Combatentes. Naquele dia, há 12.000 anos, a aurora dava espetáculo e o sol nascente desenhava uma estrada tremulante no mar. Eblon, o primeiro general, aterrissou no pátio central e contraiu as asas. Só então regressava ao forte, depois de um longo período de recuperação. Gravemente ferido durante as guerras etéreas, o lutador quase perdera a visão ao afrontar o deus Raabe, chefe de uma horda de entidades etéreas. De fato, não estava totalmente curado, mas um acontecimento terrível antecipara sua volta. Justo e bom como era, Eblon não tolerava participar das carnificinas ordenadas pelos arcanjos. Mas, enquanto descansava, o comando de sua legião fora entregue ao maior de seus adversários, o abominável Apolion, o anjo destruidor. Esse homicida nefasto liderava seus soldados em uma sangrenta incursão pela Haled, como os celestiais chamam o plano físico, aniquilando um povoado inteiro. A operação fora chamada de chuva de sangue, em alusão à passagem atroz da legião. Indignado, porém contido, o general retornou sem demora, preocupado em retomar a liderança de suas divisões. Mas, a desrespeito de sua querela com o destruidor, outro evento marcante estava para mudar para sempre a política angélica. E quanto a isso, o lutador nada podia fazer. No Palácio Celestial, no quinto céu, os 5 arcanjos discutiam a proposta de Miguel de lançar um cataclismo à Terra. A decisão dos primogênitos seria anunciada em breve e os 10 generais deveriam estar reunidos. Haviam 10 grandes generais querubins sob a tutela de Balberit. Eblon e Apolion estavam entre eles. Lúcifer, a estrela da manhã, mostrara-se contrário à hecatombe. O impasse foi resolvido. Então, com o envio de 3 celestiais a Haled, cuja missão seria comprovar ou refutar a perversidade dos homens. Se existisse ao menos uma pessoa justa e reta na face da terra, ela seria poupada. Os escolhidos para a missão foram 3 anjos de castas distintas. Um deles era Balaam, da casta dos Achamalins, ordem que defende a purificação da alma pelo sofrimento da carne. O segundo enviado era Natanael, da casta dos Zofanins. Os Zofanins são anjos da guarda, figuras de luz e sabedoria, que amam os mortais e os ajudam no caminho da salvação. Por fim,
O terceiro designado era Baturiel, o honrado, capitão da Ordem dos Querubins, guerreiro cuja única atribuição seria arbitrar a disputa. Durante a incursão, Balaam tentou corromper cada mortal que encontrou, usando de seus estratagemas para incitar a cobiça nos homens. Natanael tentou anular suas artimanhas, mas o Achamalém era ardiloso e teria voltado ao céu com um relatório impecável, não fosse por um único humano que resistiu às provações: Noé. E era precisamente sobre o destino desse homem que os arcanjos agora deliberavam. Eblon, por sua vez, já tinha em mente uma conjuração. Planejava reunir alguns celestiais que compartilhavam das mesmas ideias que ele, e depois buscaria o apoio de um dos 5 gigantes. Lúcifer, o principal inimigo do poderoso Miguel. Mas, para isso, a humanidade teria que sobreviver à próxima destruição, e então os conjurados agiriam. Por ora, a situação estava nas mãos dos arcanjos. O Castelo de Luz era uma edificação grandiosa, lapidada em pedra clara, ouro e mármore, e praticamente inacessível por terra ou mar. Por ar, os virtuais inimigos teriam que antes vencer as numerosas patrulhas aladas que defendiam a fortaleza. Por todos os cantos do céu, anjos armados deslizavam ao vento, subiam, desciam, mergulhavam e rodopiavam em uma dança bela e mortal. No pátio menor, uma área circular com 100 metros de raio, os querubins praticavam técnicas de infantaria, manejando suas espadas contra oponentes invisíveis. Outros moviam suas lanças, simulando o combate, enquanto um regimento de mulheres anjos praticava tiro com seus arcos fantásticos. Eblon ajeitou a sua armadura dourada, uma couraça peitoral coruscante, as armaduras completas, com placas por todo o corpo, estavam reservadas aos príncipes de casta e aos insuperáveis arcanjos. Balberite, o líder da ordem dos anjos guerreiros, tinha uma couraça completa. Depois, o general apertou a fivela do cinto e desceu a mão à bainha, só para sentir o conforto de sua espada mística, a vingadora sagrada. Para os querubins, mestres da luta, a espada é uma parte do corpo, um acessório indispensável à batalha. Eles nunca esquecem suas armas e se sentem incompletos sem elas. Nas alturas da fortaleza, a brisa gelada trazia o aroma da maresia. Com sentidos de caçador,
o primeiro general escutava as ondas estourar na base da delgada montanha, 900 metros abaixo. Ouvia o espargir dos respingos e as gotas salgadas escorrendo na rocha. De repente, um movimento chamou sua atenção. No céu, avistou 2 soldados em disputa feroz. Sem armas, eles trocavam socos e chutes, disparando as nuvens e, em seguida, descendo ao pátio. Os duelos eram comuns no castelo e incentivados como parte da natureza dos querubins. De acordo com o código da casta, qualquer guerreiro podia desafiar o outro de mesma hierarquia para um combate particular. No confronto, porém, as armas eram vetadas e o uso de armadura obrigatório. Assim, a peleja nunca era letal. O duelo virava treinamento diário, motivando os adversários a aprimorar as suas habilidades. Muitos desafios eram aceitos na hora e, frequentemente, a fortaleza se convertia em arena aberta. Anjos em serviço não podia lutar, apenas os celestiais em período de descanso. O costume de convocar alguém ao duelo consistia em desatar a fivela do cinto, deixando cair a espada. Era o sinal que indicava que o rival estava desarmado e pronto para a disputa. Os alados que portavam armas distintas, como lança e arcos, simplesmente largavam o objeto no chão e aguardavam a resposta do oponente. Esquecendo a briga, Eblon escutou um andar regular, acompanhado do tilintar de metal. O capitão Dariel, lutador célebre pela rapidez e percepção, parou diante do superior. General, o príncipe Balberite solicita a presença de todos os líderes de legião no pátio central, anunciou, contraindo as asas em sinal de respeito. Ele adiantou alguma coisa? Baturiel retornou. Senhor, ele traz a decisão dos arcanjos. A vontade dos homens. O pátio principal do castelo era enorme. Vista de cima, a fortaleza desenhava um grande círculo central, orlado por 4 pátios menores. Entre eles, altas torres de guarda faziam a segurança, com os olhos voltados aos pontos mais distantes do oceano. A área do pátio somava 300 metros de diâmetro. A leste, na direção do sol nascente, uma escadaria em meia-lua levava à sala de guerra. Uma construção semelhante aos templos de tetos abobadado, suportada por colunas brancas e cingidas por estátuas de aço que copiavam a imagem dos 5 arcanjos. O grande largo era envolvido por um peristilo, uma galeria de pilastras em volta da praça, formando um corredor circular. A oeste,
2 fileiras de pinheiros adultos delimitavam o caminho até uma larga piscina de mármore, cuja fonte de água brotava do coração da montanha. Nas torres e nos muros, galhardetes e flâmulas exibiam os brasões das legiões, diversos em formas e cores. Balberiche, o príncipe dos querubins, subiu a um parlatório no pátio e encarou os 10 generais ajoelhados diante dele. Não era um lutador muito forte, mas incrivelmente ágil, frio e audaz. Com a armadura completa, parecia um deus dourado, de longas asas esbranquiçadas. Os cabelos eram vermelhos, compridos e lisos, e desciam pelas costas como uma cachoeira de fogo. Ele enfrentou os oficiais como se fossem inimigos, arrogante que era. Gostava de imprimir medo em seus subalternos e, como todo militar, não admitia ser questionado. Quando entendeu que estavam ali os comandantes prostrados e as suas ordens, anunciou: Miguel, o príncipe dos arcanjos, decretou a destruição final da humanidade. Havia certa satisfação em sua voz. Era bajulador dos arcanjos e apoiava suas campanhas funestas. Eblon suspeitava que este era o motivo pelo qual ele colocara Apolion para controlar a legião. Mas a piedade dos gigantes é copiosa e eles julgaram por bem poupar um único mortal, que se mostrou virtuoso. Esse homem será preservado, e também a sua família. Então, há realmente pelo menos um humano justo e puro na face da terra, meu príncipe, indagou Xenial, general conhecido pela cautela e inteligência. É o que foi constado. E qual seria a participação da nossa casta nesse evento tão importante? Interpelou o ousado Apolion, ávido por tomar parte na hecatombe. Nenhuma, devolveu o príncipe indiferente. O cataclismo será precedido de causas naturais. Os Inxins farão todo o serviço, um dilúvio. A destruição virá por meio de uma grande inundação. E quem comandará a mortandade? Inquiriu o anjo destruidor, invocado. Amael, o senhor dos vulcões e soberano da cidade de fogo. Esse Amael é um fraco, grunhiu Apolion. Até mesmo seu aprendiz Aziel despreza sua autoridade. Os Ixins são incapazes, um bando de incompetentes que nunca pegaram em armas. Lembre-se de quem você é, alertou Varna, a mulher anjo, comandante da Legião das Arqueiras. Somos anjos, querubins e soldados. Nosso dever é obedecer às ordens supremas e cumpri-las. Não há lugar para nós nessa destruição, completou Eblon, contestando o destruidor. Faremos como nos foi ordenado. Aliviara-se por não ter que participar da matança, mas, na certa, a preservação de Noé era um engodo,
para obscurecer uma decisão leviana. Os arcanjos nunca achariam que uma só família mortal resistiria à desolação após o dilúvio. Apolion irritou-se ao ser contrariado por seu mais odiado rival. O sangue ferveu e ele ensaiou uma réplica, mas Balberich o cortou. Está acertado. Instruam seus soldados e assegurem toda a proteção aos Ixins nessa operação. Alguns de nós teremos que ir a Haled para escoltá-los, e dirigiu o olhar ao destruidor. Você pode se apresentar como voluntário. Somos querubins guerreiros, assassinos de Deus, pensou Apolion. Como dar o comando da missão aos Ixins? Revoltou-se e a sua raiva recaiu sobre o primeiro general, que tão seriamente o questionara. Quem ele pensa que é? Tornou-se herói à minha custa, superando a minha legião nas guerras etéreas. Quando Balberich terminou, os generais se dispersaram. Imediatamente, Eiblon imaginou como poderia arquitetar uma resistência. O Castelo da Luz não era o melhor lugar para principiar uma conjuração, mas não havia tempo a perder. Nunca fora um bom político e teria que pensar muito se quisesse obter qualquer tipo de apoio. Preferiu, então, procurar Baturiel. Baturiel, o honrado, era um dos mais destacados capitães querubins. Seu principal rival era outro capitão, um guerreiro chamado Euzin, subordinado ao voraz Apolion. Euzin consagrara-se nas guerras etéreas, depois de uma terrível batalha em que venceu vários espíritos. Desde então, sua espada mística ficou conhecida como Raio de Aço, uma homenagem à lâmina mortal. Mas para alguns, a fama tem seu revés. A celebridade o tornou orgulhoso e Euzin virou um detestável celeste, invejoso e inseguro. Receava mais que tudo perder o renome. Por isso, desafiava anjos mais fracos ao duelo, desviando de seus superiores e desprezando o código da casta. Não cansava de humilhar seus soldados e cobiçava a posição de seus chefes. Eiblon e Baturiel se encontraram no passadiço externo. De um lado, o precipício altíssimo terminava no oceano. De outro, uma escada descia ao pátio leste, um dos 4 largos menores à volta da esplanada central. A desrespeito de sua natureza disciplinada, Baturiel não era simpático ao assassinato dos homens. Eiblon conhecia bem seus lutadores e entendia a bondade do capitão. Mesmo assim, não incluíra seu nome entre os potenciais conjurados, porque era demasiado ordeiro, e o general temia que não fosse capaz de desafiar os arcanjos. Naquele momento, tudo o que precisava era de um fio de esperança, uma centelha que lhe indicasse que os humanos poderiam resistir à catástrofe. Ah, Haled!
A terra dos homens, divagou o general, fitando o horizonte. Poucos anjos conhecem a dimensão material. O lar dos celestiais era o paraíso e muitos não gostavam de viajar ao mundo físico. Ela é para nós um lugar sufocante, acrescentou Paturiel. Trajava uma placa dourada, semelhante à couraça de Eblon, e carregava lança e espada. Tinha os cabelos curtos e negros e os olhos como duas esmeraldas fulgentes. O tecido da realidade limita nossos poderes e a cada dia a Terra se afasta do plano espiritual, desde que o primeiro mortal se esclareceu, tomando consciência de sua individualidade. Os celestes não mais detêm sobre eles o mesmo domínio. A força dos homens é inigualável, general. Foi esse o grande aprendizado que obtive em minha missão. Frágeis enquanto criaturas palpáveis, são insuperáveis em vontade. Esse é o poder de sua alma imortal. Então me diga, capitão, a humanidade resistirá ao holocausto? Baturiel silenciou por um curto instante e depois respondeu: os homens têm sentimentos que nós anjos desconhecemos. São sentimentos divinos, sublimes, eles que geram a vida como Deus nos gerou, não abandonam sua cria e de tudo fazem para protegê-la. É o tipo de emoção que nunca entenderemos. Talvez o Altíssimo lhes tenha dado esse instinto, o da preservação da espécie, para que vivessem para sempre na superfície da terra. E qual é sua conclusão? Os arcanjos nada conhecem sobre a humanidade. Suspeito que tenham medo de descer a Hallez e nunca voltar, fascinados por suas maravilhas. O instinto humano da multiplicação é incrível. Eu diria que nem todas as águas do mundo poderiam apagá-lo, afirmou e finalizou num sussurro. O dilúvio resultará em fracasso. A inundação não apagará a existência mortal. Eblon abriu um breve sorriso, mas o suprimiu em seguida. No íntimo, o coração festejava. E será que a família escolhida resistirá ao cataclismo? Serão capazes de reconstruir a civilização? Nem só eles sobreviverão. Muitos desprotegidos também vão escapar à matança. A resistência dos terrenos é admirável. Além disso, até Miguel tem seus inimigos. E agora me refiro a Lúcifer. Se os escolhidos morrerem, a unidade dos arcanjos será abalada. Não acho que o monarca se arriscaria a tal ponto. Uma briga entre Miguel e Lúcifer terminaria em uma guerra sangrenta que poderia arrasar o paraíso. Lúcifer, pensou o primeiro general. O filho do alvorecer será o trunfo dos conjurados. Planejou. Quem melhor do que ele para apoiar uma revolta contra o perverso Miguel? Na ocasião, Eblon não sabia que seria vítima de sua própria inocência política. Lúcifer
também era perverso, porém mais inteligente e astucioso que seu irmão. Não assumia uma postura tirânica, mas carismática. Muitos anjos, bons e cruéis, o adoravam, porque a estrela da manhã era a voz da liberdade em um reino opressor, a força que se levantava pelo direito dos fracos. Suas pretensões, no entanto, eram medonhas. O legendário duelo. Eiblon ficou em silêncio ao lado do capitão, imerso no distante sonho da conjuração. Apolion, o anjo destruidor, se aproximava pelo passadiço, seguido por 2 celestiais que adejavam em escolta. Apolion era quase um gigante vigoroso e possante, certamente o mais forte dos generais. Uma couraça de metal prateado protegia-lhe o rosto e na cinta levava uma lâmina afiada. Os olhos escuros fulminavam, brilhando de ira e maldade. Eiblon manteve apertado o cabo da arma, mas conservou a espada na bainha. Dificilmente seria atacado de surpresa, embora seu rival não obedecesse às regras da ordem. Os olhares inimigos se cruzaram e as sentinelas pressentiram a tensão. Relaxe a guarda, guerreiro, disse o destruidor, percebendo a prevenção do herói. Só vim devolver-lhe o comando de sua legião oficialmente. Parece que conseguiu a vingança que procurava, retrucou Eiblon, referindo-se à rixa pessoal entre eles. Estamos quites agora. Não quero mais continuar essa briga, propôs, tentando por ter uma rivalidade. Aquela vitória era minha, protestou Apolion, relembrando as guerras etéreas. Nossa contenda só terminará com sua humilhação, determinou, ou com sua morte. Se assim prefere, então, é provável que nunca consiga sua desforra, desafiou o general, e isso enfureceu o Brutamontes, que instantaneamente dirigiu o punho ao cinto. Eiblon imaginou que fosse sacar a espada e assumiu posição de batalha, mas o perverso deslizou a mão até a fivela e a desatou. Os outros querubins debandaram, voaram para longe dali, espalhando-se como pássaros em revoada. Um duelo! Eiblon não tinha saída. Era lutar ou morrer. O cinto e a espada de Apolion caíram e o guerreiro, compreendendo o desafio, abriu também a sua fivela. Mas antes que a vingadora sagrada tombasse, o destruidor investiu como um touro e acertou um murro no rosto do general. Sua cabeça inclinou para trás e o corpo angélico foi arremessado do passadiço ao pátio central. Só parou quando as costas encontraram uma grande coluna rachando a pilastra e ele escorregou para o chão. Com o nariz imundo de sangue, o herói viu o adversário chegar voando ao largo. Pelo jeito, ainda não engoliu o fato de eu tê-lo superado na guerra, disse Eiblon, ainda aturdido. Mas é bom se acostumar. Logo terá uma coleção de fracassos. Você é atrevido, guerreiro. Vou esmagar sua ousadia.
Os soldados, capitães e generais, surpreendidos pela escaramuça, correram para assistir o confronto. Eis uma ocasião que seria por milênios lembrada, o combate entre os dois principais generais. Eblon se levantou, apoiado em um dos pilares. A visão era turva, a face ensanguentada tornava a mirada obscura, mas ele distinguiu uma mancha vermelha crescendo em sua direção. Era o rival, que corria novamente ao ataque, abrindo asas em posição defensiva. O guerreiro usou os outros sentidos menos feridos para perceber o inimigo. Apolion vinha em carga e o general decidiu que o seu próximo movimento seria um contra-ataque. Tolice bater de frente com ele, um monstro grande e poderoso. No instante em que os dois lutadores estavam para se chocar, Eblon se desviou e, em vez de deixar que o inimigo enfrentasse as colunas, simplesmente o agarrou pela gola da armadura e alçou o voo. Surpreso, o homicida não reagiu à medida que era puxado para cima. Quando, enfim, o primeiro general alcançou a linha das muralhas e empurrou o oponente ao solo com tanta violência e rapidez que o grandalhão nem conseguiu abrir as asas. O destruidor se espatifou contra o mármore, abrindo uma cratera no chão. O impacto da armadura na pedra gerou um som estridente e fez as torres da fortaleza tremerem. Os anjos vibraram, as flâmulas das legiões sacudiram o vento. Mas Apolion não estava incapacitado, absolutamente. Apesar da força do golpe, ciente da resistência do inimigo, o general desceu voando para mais um assalto. Como uma águia, pretendia cair com as duas pernas sobre o brutamontes, pressionando o rosto do adversário contra o piso estilhaçado. O perverso, porém, pressentiu a investida e saltou aos céus com as asas abertas para interceptar o lutador. No ar, Eblon descia com guarda afrouxada e Apolion girou de baixo para cima, acertando o guerreiro com um chute feroz. De novo, o herói foi jogado para longe, a oeste do pátio, onde duas fileiras de pinheiros desembocavam em uma piscina quadrada. O choque do corpo arrancou duas árvores e o general continuou em trajetória, abrindo um caminho profundo no chão. Aquele era um duelo de grandes, era melhor assistir à distância. Ferido, Eblon pulou na fissura, pronto para mais um embate. O sangue agora subia pela garganta, avisando que algum órgão interno tinha se rompido. Quem disse que as batalhas não eram letais? Sim, já houvera mortes em combates assim, mas eram raríssimas. As armaduras geralmente absorviam a maior parte da potência dos golpes. De longe, Balberich observava a disputa. Nem mesmo ele, em toda a sua vivência de guerra, tinha assistido a tão magnífico duelo. Claro que já tinha presenciado uma centena de escaramuças mortais, mas nunca entre dois generais. Com tanta pujança, o príncipe sabia que os oponentes poderiam até se matar e destruir o castelo. De acordo com a norma da casta, só ele tinha autoridade para interromper o confronto, mas deveria pará-los? Apenas com um bom motivo.
ou os competidores seriam desonrados. Afinal, o duelo era um direito que assistia a todos os querubins. E mesmo assim, Balberite não poderia arriscar a perder um de seus comandantes. Preferiu então esperar e acompanhar a evolução da batalha. Talvez o próximo golpe finalizasse a briga ou liquidasse um deles. No pátio, Eiblon tomou posição, mas sentia crescer a ardência por dentro. 1 litro de sangue saiu pela boca e ele se curvou para cuspi-lo. Debilitado pelo enjoo, descuidou-se de seu inimigo, que pulou para esmagá-lo. Os pés do assassino atingiram-lhe o peito e o grandalhão montou sobre ele. Em seguida veio uma sequência de socos. A cada pancada, a cabeça do general afundava no chão, lanceando seu rosto. Eiblon estava no limite de suas forças, machucado e com a aura fraca. Teria apenas uma oportunidade de virar o combate se acertasse um assalto preciso. Mas como? Os querubins conhecem uma técnica especial chamada de ira de Deus, com a qual concentram toda sua energia divina em um único golpe. Essa tática não era usada com frequência, por seu caráter potencialmente fatal. O primeiro general estava certo que se lançasse a ira de Deus sobre Apolion, poderia vencê-lo, mas a disputa se transformaria em uma peleja mortal. Reanimado por uma raiva suprema e estimulado pelo cheiro de sangue, o guerreiro acometeu a ira de Deus. Sim, esse combate seria para sempre lembrado. O punho vermelho de Eiblon reluziu em uma leve aura dourada e encontrou o estômago do homicida. Num instante, a armadura do Brutamonte cedeu e se partiu ao meio. O anjo destruidor foi atirado para cima, como se atingido por uma explosão colossal. Foi lançado na direção das muralhas, traçando uma linha de sangue no ar e depois batendo contra as pedras no passadiço. Interromper o duelo? Pensou Balberite. Uma dezena de estilhaços de rocha despencou para o mar e alguns espectadores nos muros foram também acertados. Apolion desabou, caindo paralelo ao rochedo. Sem a armadura, estava vulnerável, não só ao perigo da queda, mas também aos ataques do general. Eiblon voou a passarela e de lá viu seu inimigo desabando, desgovernado demais para desfraldar as asas. Resolveu então que sua vitória seria total. Era mesmo um querubim, um combatente honrado, e prosseguiria a luta em igualdade, mesmo que o destruidor não desse importância ao código. Assim, desfez as amarras laterais da couraça e largou a placa de lado. Com o peito nu, derrotaria o adversário. Então, com sobrenatural velocidade, mergulhou na direção do oponente, que raspava nas pedras cada segundo. Dali eram pelo menos 900 metros até o sopé da delgada montanha, onde uma praia de pedras pontudas os aguardava. No cimo de uma torre dourada, Balberite observava inquieto o duelo, a expressão preocupada encrespando-lhe o rosto. Interromper o duelo? Pensou novamente. No passadiço,
o capitão Baturiel também divisava a batalha. Calado, Euzin, subordinado a Polion, visualizava igualmente do outro extremo da fortaleza. Um deles seguramente perderia seu general. Perto do príncipe da casta, à volta da Bastilha de Ouro, Xenial, um dos 10 generais, dirigiu-se a Varna, a comandante da Legião das Arqueiras. Agora, eles estão sem armadura, a única coisa que assegurava que sairiam vivos desse embate. Sem ela, um deles vai morrer com certeza. Sim, mas qual deles? Rebateu a mulher-anjo. Interromper o duelo, ponderou Balberiche sinceramente, enquanto Apolion desmoronava pela encosta. Eiblon disparou, procurando a garganta do inimigo. Batendo as asas com toda a energia, agarrou o pescoço do destruidor com as 2 mãos fortalecidas pela ira de Deus, despencando no meio do caminho entre o castelo e o mar. O guerreiro não sentia mais nada ao seu redor, obcecado por um único objetivo sangrento: matar o perverso. O mundo à sua volta era só um cenário sem vida. Tudo o que importava era aquela peleja, seu duelo final. Engalfinhados, os 2 competidores entraram em combate cerrado enquanto rolavam pelo paredão. E assim, no meio da luta, Apolion invocou a sua própria ira de Deus, quebrando as costelas do herói com murros consecutivos. De súbito, então, os golpes pararam. O possante Apolion, perceptível, agarrou forte a goela do general com uma só mão e com a outra puxou o braço do inimigo. O corpo de Eiblon rodou e logo estava por baixo, em plena caída. Um segundo depois da manobra do assassino, as asas do guerreiro encontraram o chão de pedras afiadas. Em uma sufocante batida, a pele já arranhada lascou-se em cortes profundos e o sangue escorreu pelas penas. As últimas forças do general estavam a sumir novamente. Os lutadores estacaram imóveis nas rochas. Perto dali, a seção prateada da couraça do destruidor jazia num buraco de erosão, a mesma placa que se quebrara ao receber o ataque enfurecido de Eiblon. Mais próximo ao aclive, logo atrás, uma pilha de escombros de mármores evidenciava a destruição da muralha. Apolion mantinha os dedos apertados em volta da garganta do inimigo, imobilizando-o com o joelho no peito. Ambos estavam arrasados, feridos e fatigados, mas cada um acreditava ainda na própria vitória. Interromper o duelo, decidiu Balberiche. Supostamente em perfeita vantagem, Apolion não estrangulou a sua vítima. Manteve o general preso e ergueu a mão direita para a investida final, o coração. O destruidor visava o coração, a parte mais vulnerável da anatomia angélica. Perfurar o coração de um celestial é o mesmo que matá-lo na hora. E essa seria a próxima manobra do assassino. Para os alados não há outra vida após a morte. Sua consciência se apaga e a vibração pessoal regressa à fluência do cosmos. Talvez por isso os 2 lutassem tão bravamente para preservar a essência. O Brutamontes se preparou
concentrando a ira de Deus, mas Eblon não estava assim tão indefeso. Escondera na manga um segredo, uma estratégia de guerra. Fingia estar abatido, mas se esquivaria do assalto no momento mais crucial, deixando que o atacante estourasse o punho nas pedras. Então, aplicaria sua ofensiva fatal. O herói viu os dedos do inimigo se enrijecerem em forma de garras. Mantinha os olhos nos olhos. Um único deslize levaria um deles à morte. A vida estava segura por uma fronteira bem frágil. E assim, no auge do combate, uma voz ecoou por todos os oceanos. Parem agora! Ordenou Balberite, flutuando para baixo com as asas abertas. Mas a fúria de Apolion não amainara, e ele esticou a mão como uma lança, desprezando o comando do príncipe. Na hora, Balberite endureceu, e a sua fala soou como um trovão. Por acaso você tem a intenção de me desobedecer, Apolion? Perguntou em tom assustador. É claro que tenho, pensou o assassino, mas só pensou. A paisagem retomou a cor e a cólera diminuiu no semblante dos predadores. Balberich pairou a 3 metros da água, repreendendo os duelistas com uma expressão irritada. Centenas de anjos mergulharam para a base do Alto Rochedo para assistir à conclusão da lendária disputa. Mas eles não eram os únicos que queriam a continuidade da briga. Os dois rivais, mesmo já esfriados, desejavam terminar logo o embate. Meu príncipe, deixa que prossiga o confronto, suplicou o primeiro general. Não queria desobedecer ao superior, mas era grande a vontade de exterminar o adversário e conservar a honra. Balberite chegou ao lado dos dois celestes e os encarou. Não usava sandálias como os outros, mas botas de couro macio. Sua presença era fascinante e sua aura admirável. Se insistirem nesse combate, terei que matá-los, blefou, e fez gelar o sangue dos generais. Ainda que poderosos, nem Eblon nem Apolion eram páreos para o príncipe da ordem. O destruidor se enfureceu com a decisão e teria atacado o soberano, mas preferiu guardar o seu ódio. Felizmente para ele, Balberich era um combatente, mas não podia ler pensamentos. Se pudesse, Apolion estaria arruinado. Os oponentes se levantaram. Quando o ruivo foi embora, regressando à Torre Dourada, o Brutamontes rosnou. Eblon, da próxima vez não haverá nenhum príncipe para salvá-lo. Esperaremos ansiosos por esse dia, devolveu o lutador, dando de ombros e voejando ao Castelo da Luz. O duelo estava encerrado. Bom, vamos parar por aqui e voltaremos no próximo vídeo com o capítulo 2, intitulado A Terceira Guerra. Lembrando que isso aqui é uma obra de ficção, tá bom, galera? Beijos, até o próximo capítulo. Fui!